Boa noite. Quanto tempo que a gente não se reúne. É tão bom ver vocês. E pessoal assim de mais de 20 anos, né? E mais, né? Então, é muita bênção do Senhor de a gente poder estar aqui, tudo junto, novamente. E é uma coisa, assim, milagrosa, sabia? Porque até há pouco tempo eu estava muito dentro de uma caverna. E Deus tem me tirado de lá, tem me dado palavras de ânimo, de perseverança. E tem os meus altos, tem meus baixos, mas nunca Ele me deixa na mão. Ele sempre segura na minha mão e levanta. Então, eu queria... Não está no script, mas... É o seguinte... Ele já bateu que acabou o meu tempo, mas eu vou passar. Sabe o que foi? Eu estava lá no banheiro, não sei por que Deus sempre me dá uma palavra no banheiro. Acho que porque é tranquilo, né? Ele me lembrou de Hebreus 12, pode abrir, de 1 a 3. Esse foi Hebreus 12, 1 a 3. Esse foi uma palavra que a gente deu no primeiro encontro do Nova Shalom. Não era nem casados, nem nada. E aí foi o tema do nosso encontro. Mas eu queria recordar disso, porque se a gente quer ser transformadores, a gente quer ser influenciadores, a gente precisa primeiramente ser influenciado por Jesus. É Ele que nos traz toda a essência. Então, eu lembrei dessa... Eu vou ler numa versão que chama A Mensagem, uma Bíblia Contemporânea. Eu achei muito legal nessa versão. É aquela palavra que fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas, nessa versão, fala assim: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vida, aquele fim jubilosos com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se das histórias dele, da longa lista de hostilidades que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na veia. Na alma, desculpe. Então, eu gostaria de deixar essa palavra. Deus falou assim: olha, é isso que eu quero. Que vocês têm que tirar todo o peso, tudo aquilo que você está levando, que ele disse que não é para você levar, para ele levar para você. E correr livres, correr sem peso, né? Colocar rodinha nos pés. E a gente pode ser o quê? Usados por Deus. A carreira, cada um tem a sua. A corrida, cada um tem a sua. Mas, no final, a gente tem... Não é? Lá no final, a gente está olhando para o céu. Para a nossa verdadeira vitória, a nossa verdadeira recompensa.
Então, eu gostaria que ficasse isso no coração de vocês, para não desistirem. Está difícil? Tá. Mas Jesus teve muito mais dificuldades que a gente, e ele foi até o fim. Então, vamos aprender com ele e pedir para que ele possa nos dar o quê? Força, coragem, para que a gente possa fazer, ir até o final da nossa carreira. E a gente não faz isso por recompensa, mas ele vai nos recompensar. Ele vai nos dar a vida eterna. Então, é isso. Desculpe. Boa noite, gente. Olha, deixa eu dizer em primeiro lugar que depois de tanto tempo, não é, que a gente não tivemos essa oportunidade de estar junto, eu fiquei, de certa forma, muito tocado, muito emocionado de ver vocês. A cada pessoa que eu ia encontrando, puxa, aquilo foi mexendo no meu coração, viu? Puxa, como eu fiquei feliz nessa noite de poder encontrar com vocês. Sabe por quê? Vocês não são pessoas que eu vi a primeira vez. Vocês são pessoas que a gente já viu umas 20, 30, 40, 50 vezes, gente. Não é? E cada vez que a gente se vê, mais a gente se conecta, não é verdade? Então, eu queria dizer, gente, estou tão feliz. Eu falei para alguns assim, olha, só o fato de a gente estar junto aqui agora, não é? Já valeu, quase que valeu o nosso encontro aqui, né? Mas, naturalmente, queremos mais do que isso, né? Não só estar juntos, mas queremos aqui nos motivarmos uns aos outros, né? E queria que vocês soubessem o quão feliz, não é, que eu estou de ver vocês. Muito bom. Hoje é 7 de setembro. É um dia especial para o Brasil, não é certo? 7 de setembro é o dia da independência, né? É um dia muito importante para a nação brasileira. Acho que a partir daí começamos a caminhar, né, para a nossa maturidade, não é? Ainda estamos longe de ser um país maduro, né? Mas, de qualquer forma, iniciamos, né, muitos anos atrás, um caminhar, né? Independência significa um caminhar tentando buscar a nossa própria identidade. Eu me lembro, no dia 7 de setembro, que foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu tinha acabado de me converter, isso estou falando de uns 48 anos atrás, tá, gente? Eu tinha acabado de me converter, e aí eu participava de um grupo com o Masao Sugihara, né? Ele tinha um conjunto, uma banda, né? E eu fazia parte da banda, eu cantava, né? Eu cantava baixo, né? Baixo no tom, voz grossa, né? Mas baixinho, né? Brincadeira, né? Então, aí, num evento desse de evangelismo, que nós fomos saindo pelas igrejas aí, por cidades, alguém compartilhava. E não sei por que cargas d'água tinha tanta gente, com tantos anos de igreja, muito mais experiente, o Marçal me coloca para pregar. E aí eu preguei, né? Acho que a pregação durou mais ou menos 7 minutos. Né? E depois que terminou a pregação, aí nós fomos fazer a avaliação, né? Falei, e aí, como é que eu fui, né? Queria saber como é que eu fui, né? Eu falei assim, acho que você foi bem. Só que a sua perna tremia igual uma vara verde. Foi a minha primeira experiência, né, de falar publicamente, e eu me lembro disso aí. Nós estamos aqui com um grupo muito seleto, né? Esse grupo que está aqui são um grupo que é um evento chamado Influenciadores, porque nós queremos ser influenciados e queremos influenciar, né, pessoas. Vocês são pessoas de influência. Em primeiro lugar, queria saber que vocês são pessoas de influência, viu, gente? Muita influência. Eu lembro que a primeira influenciadores nosso, quem veio para compartilhar a sua história, foi o Dr. Roberto Kikawa. Roberto Kikawa, um médico, ele foi assassinado por um pivete lá em São Paulo, não é? E uma perda enorme para o Brasil. É um dos caras que mais entendia
de saúde pública no Brasil. Um coração enorme, não é? Esse não vou contar muito a história dele, mas ele deixou um legado para nós. Eu vou dizer qual é o legado que ele deixou para nós, que nós usamos hoje aqui em Pompeia. Ele dizia, sabe, a medicina, ela tem um foco errado, né? A medicina que a gente tem hoje foca na doença. Então, quando alguém vai para o médico, o cara pergunta, o que você tem? Aqui, dor aqui, ali, né? Aí o médico, naturalmente, vai dar o atendimento, não é? E vai dar os remédios, fazer os exames necessários. Mas o que ele queria dizer é que a medicina não podia ser só isso. Curar é correto, não é? Mas o que ele dizia é o seguinte, a medicina precisa focar na pessoa. Se a pessoa está com um problema, por que ela está doente? Por que, não é? Trazer o lado mais humano para poder ajudar. Porque muitas das doenças que a gente tem é consequência de outras coisas, não é? Ele falou, focar nas pessoas, um cara com um coração humano muito grande, não é? Olhar as pessoas e não somente dar o remédio, mas também ajudar essas pessoas. Talvez algumas orientações, talvez, né, algum acompanhamento. Esse foi uma lembrança muito positiva que eu tenho do Roberto Kikawa, e aqui em Pompeia nós temos trabalhado. Nós temos hoje a unidade de saúde integrada, em que nós tentamos cuidar a pessoa como um todo, né, e não só uma coisa só. Muito bom, nosso tema desse ano é, segundo a Crônicas 15:7, diz, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. No dicionário recompensa, não é? É um presente dado como reconhecimento por uma boa ação ou um prêmio. Então, eu vou focar a minha mensagem de hoje na palavra recompensa. Fortes e não desanimem é uma parte, mas eu vou focar hoje na questão de recompensa. E eu vou dizer que eu vou fazer uma coisa que é fora da minha personalidade. Eu, naturalmente, falaria a respeito de ser forte e não desanimar. Mas, hoje, eu creio que eu acho que o direito, talvez não é a palavra boa, mas eu me sinto confortável para dizer para vocês, hoje, a respeito de recompensa. Por causa da minha idade, né? Por causa da experiência vivenciada até agora. E quando eu vou falar, não é, de recompensa, na realidade, eu vou ter que falar de frutos, de resultados, de vitórias, não é? E eu gostaria que vocês não me olhassem isso como fosse algo arrogante, né? Que o cara está metido, não é? Por favor, não me entenda isso, não é? Porque não é esse o objetivo. Mas eu quero falar um pouco sobre recompensa. Muitas vezes a gente foca tanto em outras coisas, e como eu disse, eu nunca focaria nisso se fosse anos atrás, mas hoje eu vou arriscar falar um pouco sobre a questão de recompensa, pois o trabalho de você será recompensado. Em 1 Coríntios 13, 6-8, tem um verso muito interessante. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Quero falar um pouco da recompensa terrena. Todos nós estamos, né, habituados a falar do galardão no céu, mas eu acho que também nós temos uma recompensa terrena. E eu quero compartilhar com vocês sobre recompensas, né? Na nossa jornada, estamos aqui falando ministerial, né?
Então, a primeira recompensa, não é, que nós temos, que recebemos, né, esse prêmio, né, que nós recebemos, chama boa colheita. Boa colheita. Mateus 13:8 diz assim: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Nós temos, naturalmente, aquelas que caíram em terrenos pedregosos, na beira do caminho, entre espinhos, mas uma parte das sementes caíram em terra boa, em boa terra. E o que eu quero dizer, gente, é que nós temos sido recompensados pelo nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho de vocês. Sementes que nós semeamos produziram muitos frutos. Eu não sei quantas pessoas nós abençoamos, né, que geraram fruto na vida de pessoas, mas vou falar na casa dos milhões, né, que tem sido influenciado, abençoado, ensinado pelo trabalho da UDF. Quantos ministérios têm colhido uma colheita tão frutífera como nós temos colhido? Outra vez, com muita humildade, gente, mas é a realidade. Nós temos colhido muitos frutos, né? E agora, quando nós estamos trabalhando, semeando e colhendo muitos frutos, não é, na verdade, uma tremenda alegria? Porque nós não fazemos isso para ganhar dinheiro, não é? Nós não fazemos isso para ganhar fama. Nós fazemos isso porque nós estamos sendo cooperadores com Cristo. Nós estamos trabalhando para Cristo, não é? E nós estamos produzindo frutos, não é? E que bom que a gente possa fazer isso, que alegria, não é? A gente poder ter trabalhado todos esses anos e poder colher tantos frutos. Gente, eu acho que isso é uma tremenda recompensa. Eu não sei como vocês sentem, não é? Eu acho que aqui poderia a gente fazer uma comparação, talvez, com professores, né? Professores é uma classe que não é tão bem remunerada, não é? Mas você sabe, a grande alegria do professor é ver quando os seus alunos são bem-sucedidos na vida. Quando ele pode terminar um ciclo e ver as pessoas se formando e a pessoa tem aquele sentimento, puxa, eu fiz parte disso aí. Eu fiz parte dessas coisas, né? Então, 1 Coríntios 3, 8, 9 diz: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Que mais que a gente poderia, como ministério, sentir recompensado? De a gente ser cooperadores de Deus e poder colher tantos frutos como nós temos colhido ao longo de 31 anos de história. E vocês, gente, vocês que têm feito o trabalho, né? A gente faz também, mas que privilégio a gente poder olhar vidas transformadas, famílias transformadas, pessoas transformadas por causa dessa semeadura que nós temos feito ao longo do tempo. Vocês concordam comigo? Não é? Então, vamos fazer o seguinte, não é? Você não vai bater palma para você, você vai bater palma para o cara que está do seu lado, o cara, alguém aí, fala, ó, parabéns. Não é verdade que no seu sentimento fala, puxa, como eu estou feliz de poder ter participado, né, dessa boa colheita. Naturalmente, para colher boa colheita, você tem que plantar, né? Naturalmente tem isso, né?
e principalmente sabendo que nós somos cooperadores de Deus, né? Da obra de Deus. A segunda recompensa que quero compartilhar com vocês é sobre posteridade. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer com posteridade. Em Salmos 78, deixa eu abrir aqui. Salmo 78, de 1 a 7, diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Esse é um salmo muito bonito, Salmo 78. Fala a respeito de transmissão, né, daquilo que nós aprendemos e transmitimos isso para as gerações, para os filhos e para os filhos dos nossos filhos, que ainda nem sequer nasceram. Nossa responsabilidade é transmitir os ensinamentos, a história, os milagres, os mandamentos, de geração em geração. Eu penso que muitos de nós, a gente não acredita que é possível transferir as nossas crenças, os mandamentos para os filhos e filhos dos nossos filhos. Muitas vezes a gente sequer coloca isso como algo importante. Mas eu quero compartilhar para vocês o quão isso é importante. Vou falar a respeito de uma pesquisa que vocês já conhecem há muito tempo, mas eu quero que a gente tenha um foco especial nela. A pesquisa de Benjamin Warfield, que era o estudante da Universidade de Princeton. Ele fez uma pesquisa extensa e difícil, né, de dois homens que nasceram no início dos anos 1700 e pouquinho. Bom, gente, naquela época não tinha internet, né, gente? Não dá para ir no Google e fazer o search, né? Ele teve que buscar, estudar e tudo mais, né? Então, esse estudante ele fez a pesquisa de duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, mesma idade, viveram, né, naquele tempo. Uma dessas pessoas era Max Jukes, e a outra era Jonathan Edwards. Max Jukes, eles conseguiram identificar 540 descendentes. 310 morreram como indigentes. Dessa família do Max Jukes, 310 morreram como indigentes, 150 se tornaram criminosos, 78 assassinos, 100 alcoólatras, metade das mulheres se tornaram prostitutas. Esse é o retrato da família Max Jukes. Dos descendentes de Jonathan Edwards, ele foi encontrado 1.394 descendentes, bem mais do que Max Jukes, que tinha 540, né? 1.394. 250 se formaram nas universidades. Estou falando de 1.700, gente. Era coisa muito especial naquela época. Dessa família surgiram governadores, senadores, diplomatas e um vice-presidente dos Estados Unidos. 100 missionários, 65 médicos, 60 escritores. Esse é o histórico de Jonathan Edwards. Quem era Max Jukes? Max Jukes era um ateu, e esse cara vivia brigando com o Jonathan Edwards, a ideologia, os pensamentos de Jonathan Edwards.
Ele vivia uma vida ímpia e casou com uma mulher ímpia também. Teve problemas com álcool, não cuidou dos filhos e nem sequer foi um bom marido. Esse é o histórico dele. No entanto, ele metia a boca no Jonathan Edwards, né, com todo esse histórico dele. Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards aprendeu com seu avô a trabalhar duro e estudar bastante. Ele foi pastor, e ele contribuiu muito com o avivamento, né, nos Estados Unidos. Teve 11 filhos com sua esposa Sara, dedicava tempo aos filhos, ensinando os princípios da vida cristã. Esse senhor Jonathan Edwards, ele sempre sentava com os filhos e passava os princípios. E quando ele viajava, ele tomava um tempo extra para poder estar junto com os filhos. Um pai muito presente na vida dos filhos. A história dessas duas pessoas são exemplos do que os sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. Aqui é um ponto que eu queria que vocês prestassem atenção. Isso, entre os sociólogos, é chamado de a regra de 5 gerações. Como o pai cria seus filhos e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influencia os seus filhos, mas as 4 gerações seguintes, que os pais fazem pelos seus filhos, permanecerá pelas próximas gerações. Se a gente tem consciência ou não tem consciência do impacto que a gente pode gerar nas gerações futuras, se a gente preparou ou não preparou os nossos filhos com relação a isso, se a gente quer ou não quer nem tocar sobre esses temas, o certo é que as futuras gerações serão influenciadas por nós. Serão influenciadas. 5 gerações. Se você falar que não tem nada a ver com isso, no entanto, 5 gerações serão influenciadas. A gente acha que a gente é neutro, não é? A gente acha que a gente faz, as coisas que a gente faz, não vai se refletindo através das gerações. E a regra das 5 gerações diz o seguinte: aquilo que você faz, consciente ou inconsciente, planejado ou não planejado, seja o que for, ela vai impactar gerações seguintes. Já pensaram nisso? Sério, não é? Coisa muito séria, né, gente? É muito séria. Na nossa família, nós estamos na 4ª geração. Agora, essas crianças que vocês viram aqui é a 4ª geração dos Nishimura aqui no Brasil, né? Aqui, para a nossa família, ficou fácil, né? Porque toda a contagem a gente começa aqui no Brasil. Meu pai chegou, né? Nós nascemos, os filhos e agora os netos, né? Nós estamos na 4ª, falta mais uma para que a gente possa entender, de fato, né, essa regra das 5 gerações. Mas eu estou muito otimista, né? Vocês não estão vendo essas crianças aqui? Não é? Não é? É muito otimista. Então, gente, a recompensa da posteridade, pensa nisso. Que coisa maravilhosa seria, né, que todos os descendentes, as próximas gerações, pudessem ser gerações muito especiais aqui na Terra, não é? Eu creio que é assim que a gente vai criar uma nação diferenciada, não é verdade? Então, pensa nisso, não é? E agora nós temos esse privilégio, gente. Nós estamos recebendo tantas coisas boas, tantos princípios bons, tantas coisas que nós estamos passando para os filhos, né? E que os filhos estarão passando pela frente também, pensando na posteridade, pensando que nós estamos afetando gerações futuras. Então, a recompensa 2, né, é relacionada com a posteridade. E não é maravilhoso? Tem uma canção aí que fala que seríamos abençoados até 1000 gerações, né? Tem uma palavra que diz sobre isso. Mas que é especial, né? Como a gente pode criar famílias
que vão se afetando positivamente as gerações futuras. Então, não esqueça disso, não é? Como eu disse, se tem consciência ou não, se preparou ou não, se quis ou não, o fato é que nós estamos influenciando. Então, se a gente está influenciando, é melhor que influencie bem, não é? Que a gente possa trazer uma influência muito positiva. Essa é a recompensa da posteridade. E creio que nós somos privilegiados de falar sobre isso, porque ninguém fala sobre a posteridade. Basicamente, a gente não ouve isso quase em lugar nenhum, né? Mas isso é a verdade. Recompensa número 3. Provérbios 3. Provérbios 3, de 1 a 4. Deixa eu ler aqui. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Esse é o ponto que eu quero compartilhar com vocês. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Recompensa número 3. Boa reputação. Boa reputação. Em 1992, quando nós começamos a nossa aventura com a Universidade da Família, 31 anos atrás, ninguém o conhecia, nem Jorge, nem Márcia, nem Pompeia, né? Ninguém sabia onde ficava Pompeia, nem conhecia a igreja do qual a gente vinha. A gente era uma pessoa desconhecida. E quando nós recebemos a incumbência de começar a multiplicar o ministério pelo Brasil, nós tivemos que vencer muitos obstáculos. No começo, eu lembro que, numa das igrejas, os caras pegaram e criaram um grupo de pessoas para dar um pente fino no curso inteirinho para saber se teologicamente estava bom. Não é? Gastaram um tempão. Questionamentos teológicos a gente recebia direto, não é? E eu tinha que responder, e eu não era preparado para responder a esses questionamentos, né? E havia questionamentos sobre metodologia, havia questionamento do quanto é jeito. No começo, foi uma jornada mais difícil, não é? Mas nós fomos organizando, trabalhando, não é? E, ao longo dessa nossa jornada, nós construímos uma reputação ministerial, não é verdade? Nós criamos uma boa reputação. A boa reputação, ela é fundamental, ela é extremamente importante para que a gente encontre favor. A gente não encontra favor depois da reputação, a reputação vem na frente. Se você tem boa reputação, as portas se abrem. Se você tem boa reputação, você começa a encontrar favor das pessoas, dos homens, né? E de Deus. Então, ao longo dessa jornada, quanto foi difícil as primeiras igrejas, de encontrar os primeiros pastores interessados, né, para desenvolver o trabalho. A porta era muito mais fechada, porque nós não tínhamos criado ainda um histórico, uma reputação. Mas, à medida que nós fomos evoluindo e avançando nos anos, e à medida que as igrejas conseguiam olhar dentro do ministério, que nós estávamos lá com uma intenção muito pura, com uma boa motivação, nós não estávamos lá para fazer nenhum dano para a igreja, pelo contrário, para ajudar as igrejas. Quando eles começaram a ver a pureza do nosso coração com relação ao ministério, nós fomos conquistando melhor reputação, né? E hoje, eu falo para vocês, gente, hoje nós temos, por causa dessa reputação construída de 31 anos, né, de história, nós temos portas abertas em quase todos os lugares. Certo ou não? Verdade, não é? Porque, como eu disse, antigamente eram tantas perguntas,
tantas, né? Hoje nós estamos encontrando. Por quê? Porque as pessoas já reconheceram o trabalho da UDF, a forma como nós abordamos, o respeito que nós temos pelas igrejas, que é verdadeiro desde o início, né? Nós respeitamos os pastores e as igrejas. Nós nunca vamos em confronto com eles, não é? Nós sempre queremos contribuir, né? Então, nós conseguimos, ao longo desse tempo, levar o trabalho, o ministério que Deus nos chamou para ir, né? Esse assunto de reputação, eu estou falando da reputação que foi criada pela Universidade da Família, não é? E nós temos que preservar isso, cuidar muito bem, não é? Para que a gente continue mantendo o bom nome, não é? Porque, à medida que a gente tem um bom nome, uma boa reputação, nós encontramos favor das pessoas. Nós estamos vivendo num tempo muito interessante hoje. Vocês percebem que o mundo está muito acelerado. Tudo acontece numa velocidade cada vez mais rápida, não é? Mais acelerada, né? E quando o mundo começa a ficar muito acelerado, você começa a não ter mais condição de cuidar de todas as coisas, de fazer todas as coisas. E aí você precisa de começar a encontrar parceiros, conseguir encontrar pessoas e parceiros que possam ter interesse, não é, de trabalhar juntos, desenvolver trabalho juntos. Porque se você não fizer essas conexões com outras organizações e pessoas, você vai ficar lento e você vai perdendo espaço e vai ficando para trás. Essa é a verdade no mundo empresarial, né? Hoje não dá para fazer mais tudo sozinho. Antigamente a gente fazia tudo, tentava fazer tudo em casa. Hoje já não é mais possível, né? Então, como é que as coisas funcionam? Quando é muito rápido e você tem que fazer parceria, com quem você faz parceria, né? Quem você vai procurar, ou quem as pessoas vão procurar, que as empresas vão procurar para fazer aliança estratégica, parceria? Quem? E aí eu vou dizer para vocês que, pela velocidade das coisas, o ativo mais importante que tem, um dos ativos mais importantes que a gente tem, é boa reputação, bom nome. As pessoas vão lá e perguntam, falei, o que você acha do cara? Né? Você olha lá na internet, o que estão falando dessa empresa? Aí você vai e você começa a coletar informações. É tão fácil hoje. Se o cara não paga direitinho, você vai lá e no Serasa ele sabe tudo, não é? Se o cara tem um comportamento ruim, você vai na internet e está tudo lá, não é? Então, é muito fácil de encontrar. E você pergunta. Então, hoje, tem um ativo muito importante, um ativo intangível, aquilo que, né, não dá para pegar, mas é boa reputação, bom nome. E isso tem sido fundamental para o desenvolvimento das organizações, né? Depois que eu passei a liderança da UDF para o Fábio e a liderança da Jato para os meus dois sobrinhos, o Ricardo e o Chum, eu comecei a entrar numa nova jornada, desbravar coisas novas, não é? Eu acho que é muito importante que a gente chegue em determinada fase que a gente tem que fazer uma mudança, tem que se reinventar outra vez. Não precisa, para alguns pode continuar fazendo porque não tem problema, mas no meu caso eu tinha que reinventar as coisas, né? Eu já estou numa fase de deixar as atividades da empresa, ainda estou, não é? E aí eu tinha que encontrar algo, de criar, né, alguma coisa, alguma nova frente, me reinventar, né, a partir da idade que eu tenho para frente. E aí, então, eu comecei a me aventurar um pouco, eu fiquei num compasso de espera para ver se Deus tinha algum direcionamento diferente daqueles que a gente já vinha caminhando. E como Deus não trouxe nenhum reencaminhamento novo, então eu falei, então tá bom, eu acho que eu estou entendendo que aquilo que a gente está envolvido, né, tá bom. Bem, uma delas que eu estou me envolvendo hoje é a criação, alguns anos, três anos atrás, acho,
o governo anterior tinha criado o Ministério da Família, e aí eles criaram um prêmio chamado Cidade Amigo da Família, estimulando as cidades a trabalhar em atividades que fortalecessem as famílias nas suas cidades, né? E aí eu fui falar com a prefeita, ela falou: prefeita, eu acho que a Pompeia tem a chance de ganhar um prêmio, né? E ela pensou, só que tinha um detalhe: o município tinha que ter algum órgão que tivesse lá especificado que ela cuidava de famílias, ela tinha ações relacionadas com o fortalecimento de vínculos familiares. E nós não encontramos aqui em Pompeia nenhuma secretaria, em nenhum lugar, nada escrito que tratasse de fortalecimento de vínculos familiares, fortalecimento de famílias. Então, aí, a ideia básica, que para a gente poder concorrer ao prêmio, a gente tinha que criar, né, alguma coisa que pudesse, para a gente poder participar, né? Então, foi sugerido que a gente criasse em Pompeia a Secretaria Municipal da Família. Fui lá falar com ela gostou da ideia, e o que aconteceu foi a coisa assim, muito impressionante para mim. Desde o momento que eu fui falar para ela a respeito da criação da Secretaria da Família, e ela falou: tá bom, vamos fazer isso, vamos criar, né? Ela escreveu o projeto de lei, mandou para a Câmara, mas a Câmara estava em recesso, chamou uma sessão extraordinária em menos de 2 semanas, desde a conversa, até escrever o projeto de lei, até encaminhar para a Câmara, 2 semanas estava aprovado por unanimidade. Não é? Agora, a pergunta é: como é que isso aconteceu? Reputação, gente. Reputação. Não é? Aconteceu, e nós, então, conseguimos criar aqui, né, a Secretaria Municipal da Família, num período tão rápido. Agora, deixa eu dizer outra coisa que é curioso. O tema família é importante, não é verdade? O Brasil tem 5.500 cidades, alguma coisa por aí. Pompeia foi a 4ª cidade do Brasil a instituir a Secretaria Municipal da Família no Brasil. Você acredita nisso? Eu olho isso com certa tristeza e com certa alegria. É um misto de coisas. Porque, legal, nós somos o 4º a criar uma Secretaria Municipal da Família. Mas eu fico triste, falo: puxa vida, até aqui ninguém deu bola para a família, ninguém colocou família como algo relevante. Muito triste isso aí. Né? Mesmo o governo anterior foi o primeiro governo, né, da história brasileira a colocar o Ministério da Família, gente. Então, a família nunca teve na pauta, na agenda, não é, pública. Mas, bem, agora já temos aqui, né? Aqui já temos, né? Então, você vê como que as coisas evoluem, né? A questão da boa reputação permitiu que a gente criasse, não é? E Pompeia foi participar, ela não conseguiu sair muito bem, porque o que o governo exigia era quais são as atividades que a prefeitura fazia, né? E não tinha muita coisa de fato. Mas, mesmo assim, com a criação da secretaria, Pompeia ganhou o 2º lugar lá, entre os prêmios lá, né? Que foi bom. Bom, esse é um ponto. Passado algum tempo, eu fui falar outra vez com a prefeita sobre a criação do Conselho Municipal da Família. Nós tínhamos a secretaria, agora a ideia era criar o Conselho Municipal da Família. Fui falar com ela, ela deu sinal positivo, só que eu fiz uma solicitação para a prefeita. Prefeita, eu gostaria que você me desse a liberdade de escrever o projeto de lei, o rascunho, né? Não, porque ela tinha que assinar. O projeto é da prefeita, né? Na realidade. Só que eu falei: me permita a gente criar um grupo para a gente escrever o projeto de lei, não é? E aí eu passo para você, para a prefeita dá uma olhada para ver se ela está de acordo ou não,
não é? E ela deu sinal positivo, nós criamos um grupo. Acho que trabalhamos aí umas cinco reuniões ou mais. O Ronda estava aí comigo, né, nesse projeto, e passamos a tentar escrever. A questão básica de família é o seguinte: família é atividade transversal. Não adianta a gente criar, né, alguma coisa só atender a família. Família está presente em todos os lugares da sociedade. Não é? Então, esse era um ponto de partida, que o Conselho teria que ter representatividade transversal. Não é? E o que seria? Nós teríamos gente da Secretaria Municipal da Família, nós teremos gente da assistência social, nós teríamos gente da educação, nós teríamos gente da saúde. Pelo menos essas 4, não é? E nós fizemos a proposição para que os secretários, né, não foi nem eu que sugeri, a própria prefeita indicou os secretários de cada uma dessas secretarias da educação, assistência social, família falei uma educação, né? Faria parte desse conselho. Aí eu falei, bom, agora nós temos que compor o lado da sociedade civil, o lado que representa a comunidade, a sociedade. E eu falei, e a sugestão nossa é que a gente fosse maioria. Normalmente é paritário, meio a meio, né? Metade do governo, metade da sociedade. Eu fiz uma proposta, falando, não, eu quero que seja a maioria da sociedade, não é? Seja a maioria, pelo menos seja 60-40. E nisso escrevemos todo o nosso projeto de lei, ficou super bacana, não é? Encaminhei para a prefeita olhou e encaminhou para a Câmara, e, novamente, foi aprovado por unanimidade. E o mais interessante é que nós também fizemos a proposição de quem seriam os componentes desse conselho. Aí nós fizemos assim, ó, um de cada secretaria seriam 4, né? Nós falamos dois representantes religiosos, um da Igreja Católica, um da Igreja Evangélica. O da Igreja Evangélica, um pastor da Assembleia. Dois indicados pela empresa, um pelo comércio, um pela indústria. O indicado pela indústria foi eu, né? Eu fui indicado pela indústria. 2 das organizações especializadas em família, a IDF e a UDF, são os órgãos que trabalham com isso, não é? O Ronda é um indicado da UDF, e da IDF é o Eduardo, que trabalha com a gente aqui. Não é? E assim, então, nós compusemos esse conselho, e também com suplentes, né? E nesse processo tudo, eu fui eleito para ser o presidente do Conselho Municipal, do primeiro Conselho Municipal da Família, em Pompeia, né? E o Ronda foi o vice. Eu falei, eu quero o Ronda como vice, autorizaram, né? Então, nós estamos aprendendo. Esse é um novo caminho, não é? É um novo caminho. Sabe o que eu aprendi até agora? Aprendi uma coisa fantástica nesse trabalho. O Conselho Municipal, pouca gente conhece o Conselho, nem sabe para que funciona, mas o Conselho Municipal, no caso da família, nos tem dado legitimidade, a mim como presidente do Conselho Municipal da Família, ela tem me dado legitimidade para atuar nas 7 áreas de influência. Ou seja, eu consigo, através da Secretaria Municipal da Família, ter uma articulação muito boa com o governo, com a Câmara, né, o governo, com o mundo empresarial, com as igrejas, com as escolas, com as famílias, com a área de entretenimento e mídia. De repente, um cargo desvalorizado, né? Ser membro de conselho normalmente não ganha peso, mas ela tem o peso. O fato é que a gente não usa o peso. Então, o fato de ser presidente do Conselho Municipal da Família, né, nos dá abertura para a gente falar com as diversas áreas. Quer ver uma coisa interessante? Primeira reunião que nós fizemos, eu estou começando a disseminar sobre o valor Pompeia Visão 2038. Nós criamos uma visão para Pompeia, não é? O sonho nosso é que Pompeia seja a melhor ou uma das melhores cidades de pequeno porte em 2038. Né? 2038 está explicado um pouco por essa bandeira, né? Aqui,
vocês vão encontrar 1938, que é 100 anos de emancipação. Era uma data, tinha que ser uma data qualquer, né? Nós criamos uma visão para Pompeia, falou, olha, nós queremos que essa cidade seja a melhor cidade de pequeno porte do Brasil, se não for a melhor, né, que seja melhor do que é hoje, pelo menos, né? E nós temos uns 11 pontos da visão, e temos trabalhado nisso. E aí, então, através dessas atividades, né, e aí revestido já com certa legitimidade, nós temos compartilhado a nossa visão para diversas áreas. A primeira que nós fizemos foi com as igrejas. Reunimos as igrejas evangélicas, várias igrejas evangélicas, a Igreja Católica, e nós tivemos nesse salão aqui conversando e explicando para eles qual é a nossa visão. Faz muito tempo, mas muito tempo que nós queríamos ter uma reunião com as lideranças cristãs aqui de Pompeia. Nunca conseguimos. Mas, quando nós fizemos a convocação para falar para fazer a apresentação, nós tivemos 80 líderes das igrejas, entre católicos e evangélicos, aqui reunidos. Não é? Você percebe? E quando todo mundo saiu daqui, falou, puxa, legal, né? Essa visão da cidade. Ótimo, é a visão comum para todos. E todos participam dela. Né? Que legal, né? E todo mundo saiu muito animado. E saíram daqui com esse sentimento que queremos mais. E a nossa jornada vai ser longa, né? Até 38, né? Espero que eu esteja vivo até lá, viu, gente? Né? Então, nós fizemos isso com empresários também. Reunimos também uma quantidade muito grande de empresários, acho que somando o comércio e a indústria, mais de 80 pessoas também, convidando para falar sobre a nossa visão de futuro. Agora vamos fazer com as ONGs. Daqui a alguns dias está marcado para falar com as ONGs. Tivemos uma reunião com as escolas para tratar de um tema chamado drogas, né? Então, quando a gente fala a respeito do conselho, de a gente fazer parte disso, nos traz legitimidade. Significa você pode falar porque você está falando de uma coisa do município. Esse foi um aprendizado muito, muito legal, né? Lembra que a gente falava um pouquinho que a gente queria criar os comitês de cidades? Eu acho que essa é a cara do comitê da cidade que eu estava pensando naquela época, né? Eu acho que é um aprendizado. Então, o fato, não é, de a gente ter criado, ganhando legitimidade, tendo uma boa reputação, a gente tem conseguido dar alguns passos. 3 semanas atrás, nós fizemos aqui um treinamento com 170 a 180 professores e profissionais para falar sobre prevenção do uso de drogas, álcool e tabaco. Vocês sabem que isso é um problema grande, não é? Então, nós estamos criando aqui em Pompeia um trabalho para alcançar preventivamente as crianças, nossas crianças, preventivamente nas escolas. Então, tive essa semana agora que passou, essa semana mesmo, reunido com os diretores das escolas. São 4 escolas, e nós vamos começar a atacar a questão da prevenção com o 6º e o 7º ano, para começar. Depois nós vamos esticando isso, não é? Nós queremos que, dentro das escolas, a gente esteja falando sobre o tema drogas, álcool e tabaco, pelo menos por 10 anos seguidos. Todas as escolas aderiram a esse projeto. Todas. Sabe o que significa isso? Que, depois de 10 anos, nós estamos alcançando, basicamente, toda a população jovem de Pompeia. 10 anos. E como é que nós vamos resolver o problema de drogas? Nós temos que começar a tratar isso de uma forma preventiva e educativa, não é? E esse é um projeto que está em curso. E como é que a gente iria chegar até as escolas, não é? Se não fosse por articulação dos conselhos? Se fosse por uma iniciativa da igreja, não conseguiria. Se fosse da empresa, não conseguiria. Se fosse de alguém, não conseguiria. A gente só consegue porque a gente está fazendo isso, usando a legalidade que nos foi dada para tratar desse tema.
Você vê como que é interessante isso, né? Ok, dá trabalho, custa caro, não é? Mas estamos atrás de um objetivo. Boa reputação é... Ô, Fábio, o meu tempo acabou já? Pode seguir? Vocês aguentam mais um pouco ou não? Eu me empolguei aqui, passou do tempo. Hein? Deixa eu falar sobre a fundação. Não é? Nós temos uma fundação aqui. A fundação criou, através do meu pai, começou a criar, através do meu pai, uma boa reputação, nacionalmente falando, em todas as áreas. Né? E essa boa reputação abre portas para a gente, diante dos homens, né? Diante de Deus e diante dos homens, mas aqui estamos falando do favor dos homens. Nós conseguimos fazer duas coisas muito difíceis aqui na Fundação. A parceria com o Senai. Não é? O Senai não está acostumado a vir e fazer uma parceria com uma outra organização, não é? E nós conseguimos, pela graça de Deus, naturalmente, e também em favor de homens, nós trouxemos o Senai. O Senai é uma escola super importante em Pompeia hoje, mais de 3 mil alunos. Pompeia tem 20 mil habitantes da gente. Mais de 3 mil alunos passam pelas escolas, os cursos do Senai aqui em Pompeia. Os cursos mais curtos ou mais longos, mas nós temos mais de 3 mil pessoas que passam. Um outro que nós fizemos uma parceria foi com a FATEC. FATEC é Centro Paula Souza, é um órgão do governo do Estado de São Paulo. E quando nós fomos tentar fazer uma parceria com a FATEC, eles disseram, de jeito nenhum. Bom, nós só fazemos escolas FATECs nas cidades que têm mais de 100 mil habitantes. E a gente tinha 20 mil habitantes. Né? E não dava tempo de a gente aumentar para 100 mil rápido. Então, mas olha só, favor dos homens. Nós tivemos gente dentro do conselho, do Centro Paula Souza, né? Que está e foi tentando, e teve um momento que o Geraldo Alckmin, ele tinha perdido a eleição, e, de repente, ele ocupou a carga de secretário de desenvolvimento e qualquer coisa assim, inovação e desenvolvimento, do qual estava, o Centro Paula Souza era subordinado a essa secretaria. Ele ficou por um período bem curto lá na secretaria, mas o dia que apareceu uma petição da Fundação solicitando uma parceria com o governo do Estado, ele olhou, fundação? Os Nishimura? Pode fazer. Não é? E fez, na hora, contra as regras, que era de 100 mil habitantes. Aí eu falo, quanto vale uma boa reputação? Ela abre portas, né? Ela realmente favoreceu, e nós temos hoje dois cursos de nível superior, gratuito em Pompeia, não é? Escolas de ponta, excelentes escolas. Não é? Os alunos que formam aqui, basicamente, saem empregados da escola já no segundo ano. As pessoas vêm buscar os alunos no segundo ano, porque terceiro ano talvez não encontrem mais. Não é? Tal é a reputação da escola hoje também no mercado. Né? Então, gente, quanto vale reputação, boa reputação? Nós não teríamos nenhum acesso, não é, se não fosse pela construção de relacionamentos no passado. Muito bom. Conclusão. A boa reputação é construída sobre princípios. Não é? Eu vou falar sobre alguns princípios. Princípio 1, relacionamentos fortes. A referência que eu quero usar aqui é a referência relacionada com aliança de sangue. Então, como é que a gente cria boa reputação? Ela está alicerçada em cima de princípios. Temos o texto de Malaquias, não é? Vou ler rapidinho aqui. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal.
sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, porquanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para a mulher da tua mocidade. Em Hebreus 13, 4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, e seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nós vivemos num mundo hoje de relacionamentos fracos, fraquíssimos, fluidos, não é? Agora, se a gente pensa em construir reputação, nós não podemos alicerçar em cima de relacionamentos fracos, nós temos que desenvolver relacionamentos fortes, né? E qual é o relacionamento forte? O casamento, né? E essa relação que nós temos com Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa de Deus com a sua igreja, conosco. Nós não seremos abandonados, não é? Nunca, Ele vai nos deixar. Essa é a relação estabelecida por Deus. É desse jeito que Deus se relaciona. E Deus nos deixou o casamento, a família, como essa referência terrena para que a gente pudesse ver e falar, poxa, é isso mesmo. Então, gente, quero falar para vocês, poucas organizações hoje falam a respeito de relacionamento forte, aliança. Nós somos uma delas, mas não são muitas. Lamentavelmente, não são muitas. E à medida que a gente enfraquece as relações, a gente enfraquece a nação. À medida que a gente enfraquece os relacionamentos, a gente enfraquece família, empresa, sociedade no modo geral. Então, princípio 1, né, para se construir uma boa reputação, nós temos que desenvolver relacionamentos sólidos, firmes, aqueles que as pessoas possam olhar e falar, puxa, é isso mesmo. Nós temos uma responsabilidade de a gente trazer essa questão dos relacionamentos fortes, né, para dentro da nossa sociedade, porque senão nossa sociedade cada vez vai se fragilizar mais. Princípio 2. Submissão. Romanos 10, 9 fala, a saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Eu acho que na vida cristã nossa, nós falamos de duas coisas. Uma, salvação, né? Nós pregamos o Evangelho, levamos as pessoas à salvação, não é? Serás salvos, Jesus como Salvador. Mas existe uma outra parte, não é? Que é o senhorio. Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu gosto de usar esse versículo porque esse é o versículo da minha vida. Esse versículo mudou a minha vida. Bem-aventurados os mansos. Foi quando eu tive uma experiência com Deus de abrir mão de tudo que eu tinha, que eu achava que era direito, me coloquei diante de Deus. Deus, está tudo aqui. Se o Senhor quiser tirar alguma coisa, o Senhor pode tirar. Está tudo aqui, não é? Se o Senhor quiser, e Deus tirou. Naquela época, Deus tirou a minha posição de diretor industrial. Eu fui demitido da empresa, não é? Naquele momento, eu abri mão, permiti que Deus. E a partir desse momento que eu me coloquei diante de Deus, abrindo mão dos direitos, e nesse ponto a gente estava até com aquela ideia de a gente ser missionário. Nós tivemos um momento que nós achamos que Deus nos queria levar para o campo missionário. Então, eu e a Márcia fomos para a Ásia, visitamos lá China, Macau, Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia. Nós vamos para todos esses países
com aquela expectativa de chegando lá, pisando o pé naquele país, Deus falasse, é aqui que você vai ficar. Nós fomos pulando todas as cidades, todos esses países. O último lugar foi Tailândia, e foi ruim porque eu peguei uma diarreia danada. Infecção, né? Infecção bacteriana. Voltei para casa com a sensação de que não era nenhum desses lugares. Não é? E foi a partir desse tempo, falei, bom, se Deus não quer levar, então vamos começar. E foi o tempo que, naquele tempo, Nova Shalom, a MMI, começou a crescer bastante, né? Então, eu falo que na minha vida, quando eu abri mão, Deus me colocou no trilho. E nesse trilho estava a Universidade da Família, e no outro trilho estava a própria Jato. Eu não saí da Jato, permaneci, só que como conselheiro, como membro do conselho. Me tornei o presidente do conselho da Jato, e, basicamente, eu e a Márcia desbravamos, né, com a ajuda de muita gente, nós iniciamos a Universidade da Família. Quando eu olho para trás, eu só agradeço a Deus, porque, olha, não teve nenhuma jornada melhor do que poderia ter sido essas coisas que Deus fez. Mas precisou de que eu abrisse mão dos meus direitos, eu me submetesse. Então, nós temos que entender Deus como Senhor, Senhor da nossa vida. Quando nós falamos, olha, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, Senhor significa que Ele passa a ser Senhor, e que nós estamos submissos às suas atividades. Não é? Então, se tem um princípio importante para nós, é submissão. Nós temos que saber que nós estamos debaixo da missão de Jesus Cristo. Não é? E os planos de Deus é reino de Deus. É para a gente contribuir, cooperar para a edificação do reino de Deus. Não é? E quero dizer que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. A gente não tem ideia, a gente acha que tem, né, ideias, mas quando a gente permite que Deus faça isso, aí as coisas começam a caminhar. E a partir desse momento que eu fiz essa oração, as coisas começaram a caminhar, não é? E nós temos colhido frutos, assim, imensuráveis. Eu falo, sou um homem muito feliz, viu, gente? Porque eu pude entender nesse momento e Deus colocar a gente nesse trilho que nos trouxe até aqui, que é uma viagem. Acho que se tivesse que pedir se tivesse que escolher outra vez a viagem, escolheria exatamente essas viagens aqui que nós fizemos, né? Aquilo que nós fizemos. Princípio 3. Bênçãos. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. No versículo 28, 15 diz, se a gente não cuidar de guardar os mandamentos de Deus, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Na nossa jornada, não é, de criar uma boa reputação, é a gente ser fiel, ser obediente à palavra de Deus. Bênção é consequência da obediência, não é? Não é, a gente obedece, não é? E as bênçãos vão correr atrás da gente. Eu gosto muito desse texto, não é? Virão sobre ti e te alcançarão. Significa que a bênção, ela vem ao seu encontro. E as pernas da bênção é mais rápido do que a nossa. Ela sempre vai chegar a nós. Sempre vai nos alcançar. Então, dentro da nossa jornada, a questão da obediência à palavra, dos princípios de Deus, não é? É fundamental. E bênção gera, na realidade, reputação.
a bênção, né? Quando as pessoas percebem que você é um cara abençoado, não é? Gera reputação. Princípio 4. Já estou terminando. Parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Fala a respeito de que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Versículo 22 diz assim: E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Boa reputação é construída sobre integridade. Bom é ser íntegro. Fiel significa trabalho. Você recebeu, você vai trabalhar para multiplicar os talentos. Então, o princípio 4 de boa reputação está relacionado com o trabalho. Não adianta nada, né, a gente ter conhecimento, tem um monte de coisa. Chega uma hora que você vai ter que fazer as coisas acontecer. Se você não fizer, você não vai ter reputação nenhuma, porque as pessoas não vão te ouvir, porque você não construiu, não fez nada. Não é? Só no blá, 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 não é? Não funciona. Precisa trabalhar. Né? Precisa, então, aqui a parábola dos talentos fala: você recebeu isso, vou lá e daqui a pouco eu volto, vocês vão prestar conta. Aí você trabalha e vem, né, aqui e fala: aqui está os 2, mais 2 que eu consegui trabalhar, né? E aí o melhor de tudo, né? Deus se alegra e fala: entra no gozo, vamos festejar, gente, vamos fazer uma festa, porque você conseguiu, não é, multiplicar os talentos que eu dei. Então, se a gente quer criar boa reputação, a gente tem que, primeiro, a questão da mordomia, saber que você está tratando das coisas de Deus, mas, segundo, você tem que trabalhar para fazer a produção disso tudo, não? Então, esse é o princípio 4. Bem, e os próximos 30 anos da UDF, hein, gente? Como será? Eu conto um pouco de tudo isso, é só um pedacinho de um monte de coisa, na verdade, mas para servir de referência, são histórias, são princípios, né, que nós aplicamos até agora e que ela explica porque, em parte, por que a UDF deu certo até agora. E essas coisas que deram certo, não é para você transformar isso em algo precioso para o futuro da organização. Todas essas coisas que a gente aprendeu, aquelas coisas que deram certos, é para ficar guardado. São valores, são princípios importantes, não é, que nós temos que entender, porque ela vai ser importante para a gente fazer a jornada da fase seguinte. Os desafios que a gente tem hoje, gente, são gigantescos. O mundo tem mudado tão rápido. Né? Eu nunca imaginei que a gente estaria vivendo um tempo como nós estamos vivendo hoje, em termos, não é, de família, conceito de família. Temos um grande trabalho. E uma certeza: família é a chave para a transformação da sociedade. Família é base. Você pode fazer qualquer coisa, mas se a família não estiver bem, nós não vamos ter sucesso. Família é essencial, crucial para o que a gente quer, não é? Então, gente, eu acho que nós podemos nos alegrar porque nós construímos até agora, precisamos ter isso, né, no nosso coração, mas nós temos um desafio gigantesco pela frente, não é? A gente vai fazer o que a gente consegue fazer. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Não desanime, sejam fortes, porque o trabalho que nós fizermos, que vocês fizerem, será recompensado. E não sou eu que estou dizendo, não é? A palavra de Deus está dizendo. Então é isso, gente, eu estou muito feliz, me sinto, essa palavra é muito ruim para usar, mas vou usar, me sinto muito orgulhoso de ter chegado até aqui,
de ter construído toda essa jornada junto com vocês. E quero dizer que vocês são influenciadores, aqueles que estão influenciando as pessoas nos lugares onde vocês estão, não é? Vocês são importantes, gente. Pode ser que os outros não dão importância, mas eu quero dizer, o que vocês fazem, o que vocês são, é muito importante. Deus abençoe, né? E vamos com coragem, né? Você sabe que a palavra coragem, ela vem do cor, né? A origem da palavra coragem é cor, é coração. Essa vontade que vem do coração, né? Essa força que vem do coração para que a gente possa fazer a obra. Ok, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado.